Dando continuidade à nossa matéria de a martiologia, a doutrina do pecado. Então, muitas teorias, tomando como ponto de partida o existencialismo de Kierkegaard, argumentam que os seres humanos enfrentam um dilema quando suas limitadas capacidades são adequadas para satisfazer as possibilidades e escolhas virtualmente limitadas de suas percepções e imaginações. Tal situação produz, então, o quê? Tensão e ansiedade. O pecado é a tentativa fútil de se resolver a tensão através de meios inapropriados, ao invés de aceitá-lo de modo pessimista ou, no modo cristão de pensar, voltar-se para Deus. Observe o que o existencialismo trata da questão do pecado. Então, num desdobramento mais radical, argumenta-se que a existência individual é um estado pecaminoso, porque as pessoas estão alienadas da base da realidade, frequentemente definida como Deus, entre aspas, e umas das outras mutuamente. Então, esse tema já aparece em forma primitiva com um filósofo judaico chamado Filo. Atualmente, expressam-se nos teólogos liberais, como Paul Tillich, muitas das religiões orientais e o pensamento da nova era. Então, é basicamente assim esse ponto. Você pode pecar para aliviar as tensões da vida, para você dar aquela relaxada, para você dar aquela oxigenada na tua natureza. Isso é hedonismo puro, esse modo de tratar a questão do pecado, tratar até de maneira tão comezinha. O pecado é ofensa a Deus, o pecado é alienação de Deus, o pecado é a força motriz que causa a separação do homem para com Deus. Alguns acreditam que o pecado e o mal não sejam reais, observe, porém meras ilusões que podem ser vencidas pela percepção correta. O que quer dizer isso? Que com as suas próprias forças você pode vencer o mal do pecado, simplesmente assim. A ciência cristã, o hinduísmo, o budismo, o pensamento positivo de alguns tipos de cristianismo popular, boa parte da psicologia e aspectos do movimento da nova era, eles ressoam essa teoria da questão do pecado sendo tratado dessa forma. O pecado também tem sido interpretado em termos dos restos não resolvidos de características animais primevas, como a agressão. Os defensores dessa ideia dizem que a história do Éden é realmente um mito a respeito do desenvolvimento da consciência moral e não uma queda. Ou seja, ali só é uma simbologia da queda da consciência moral. O que esse ponto quer dizer? O que essa teoria quer informar para nós? Quer dizer o seguinte: Eva nunca existiu, Adão nunca existiu, nunca teve aquele diálogo entre Deus e o homem dizendo: olha, tá vendo aquela árvore ali do meio do jardim? Se você comer do fruto daquela árvore, certamente você vai morrer. Você vai ficar parecido com Deus no sentido de conhecedor do bem e do mal e no sentido de ato de resoluta e consciente desobediência. Então, para esse ponto, para essa teoria, aquilo ali não passa de um mito. Observe outro ponto aqui. A teologia da libertação entende que o pecado é a opressão de um grupo da sociedade por outro. Olha só. Os teólogos da libertação frequentemente combinam as teorias econômicas de Marx, Karl Marx no caso, que falam da luta entre as classes em que o proletariado acabará vencendo a burguesia, com temas bíblicos, tais como a vitória de Israel contra a escravidão, e também identificam os oprimidos pelo emprego, de termos econômicos, raciais, de distinção entre sexo e outros. Olha o absurdo que o marxismo trata da questão do pecado. Os extremistas propõem a derrubada violenta dos opressores irremedíveis, ao passo que os moderados enfatizam uma mudança através da ação social e da educação.
Queridos, quando é que a ação social, quando é que a educação vai libertar o homem do pernicioso pecado? Digamos assim, esse vírus que corre na veia da humanidade. O camarada pode ser o melhor filantropo que seja, o homem mais educado, pode ser um cavaleiro, um gentleman, que trata crianças bem, homens, mulheres, que tratam os idosos bem, mas no final do dia, gente, ele sempre terminará como pecador. A humanidade é irremediavelmente pecadora. Não existe nenhuma ação que eu possa levar a efeito de bem, por exemplo. Vou doar tudo que eu tenho, vou dar meu corpo para ser queimado, vou doar meus bens e tal, que eu vou me tornar um cara melhor. Não, você vai ser apenas um pecador que está fazendo boas ações. E pecador nunca deixaremos de ser. Entre os mais antigos conceitos do pecado está algo chamado dualismo, a crença de que há uma luta entre forças pré-existentes iguais, virtual ou realmente, os deuses afinal do bem e do mal. Então, as duas forças cósmicas, com sua luta, são a causa da pecaminosidade na esfera temporal. Muitas vezes, a matéria é má, especialmente a carne, ou contém ou realmente é pecado, que deve ser conquistado. Olha o que o dualismo diz. Essa ideia aparece nas religiões do Oriente Médio, do Oriente Próximo e Antigo, como o gnosticismo, o maniqueísmo e o zoroastrismo pensam desta maneira. Em muitas versões do hinduísmo e do budismo, bem como na sua descendente, a nova era, o mal é reduzido a uma necessidade amoral, apenas isso, apenas a necessidade amoral, e que dentro de você tem o Deus bom e o Deus ruim. O Deus bom faz com que você faça coisas boas e o Deus mal faz com que você faça as más coisas, ou seja, esse dualismo é mentiroso, ele não é verdadeiro. A teologia moderna vê Deus, aqui com letra minúscula que eu coloco aqui, como finito até mesmo em evolução moral. E o mundo sofrerá males enquanto o lado escuro da natureza divina não for controlado. Ideia típica da mistura que a teologia do processo faz com a física e o misticismo oriental. Até parece que a gente está tratando aqui de Guerra nas Estrelas, de Star Wars, né? O lado negro da força, é verdade? De um lado tem os senhores, tem os Jedi, é o lado bom da força, e do outro lado tem os Sith, que são o lado mal da força, ou seja, parece misticismo com mistura de ficção científica para tratar de uma coisa que começou no Éden, do homem tendo a sua queda e precisando de um salvador, de um cordeiro imaculado, conforme aquilo que João Batista falou, quando Jesus se aproximava das margens do Jordão, dizendo: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, o mal da humanidade é que falta ali um cordeiro que venha tirar o pecado do mundo e o pecado da vida dessas pessoas. O ateísmo, ele sustenta, até o ateísmo, que o mal é meramente uma probabilidade de um cosmos sem Deus. O pecado é rejeitado, a ética é apenas questão de preferência e a salvação mera autopromoção humanista. Olha o que o ateísmo diz acerca do pecado. Embora muitas dessas teorias pareçam conter algum discernimento, nenhuma delas, observe, nenhuma delas aceita a Bíblia como revelação plenamente inspirada. As Escrituras ensinam que o pecado é real e pessoal, que se originou na queda de Satanás lá no céu, né? Um ser pessoal maligno e ativo, e que através da queda de Adão propagou-se entre a humanidade, que fora criada boa por um Deus totalmente bom. Então o pecado, ele inicia evidentemente lá no reino espiritual, está nas entrelinhas de Isaías capítulo 14, nas entrelinhas de de Ezequiel capítulo 28, está nas entrelinhas de Apocalipse capítulo 12 também, você vai encontrar alguma coisa que a cauda do dragão arrasta a terça parte das estrelas. Ali tem uma metáfora interessante dessa queda
de Satanás na eternidade, que eu chamo de eternidade pregressa, quando tudo que se vê não ainda fora criado. Então começa o mal ali com o ser pessoal, e evidentemente quando esse mal entra no planeta, é a rebelião, entre aspas, que eu coloco aqui, de Adão e Eva desobedecendo ao Criador. O começo do pecado, vamos analisar rapidamente essa questão. A Bíblia refere-se a um evento nos recônditos mais distantes do tempo que eu acabei de citar. Além da experiência humana, quando o pecado se tornou uma realidade, uma criatura extraordinária. A serpente já estava confirmada na iniquidade antes de o pecado entrar no mundo através de Adão, conforme Romanos 5, verso 12 e Gênesis capítulo 3. Essa antiga serpente aparece em outros lugares como dragão, Satanás e diabo, Apocalipse 12, Apocalipse capítulo 20, verso 2 também. O diabo tem andado pecando e assassinando desde o princípio, diz a Bíblia que ele é homicida desde o princípio. João capítulo 8, versículo 44 e a primeira carta de João, capítulo 3, versículo 8. O orgulho, 1 Timóteo 3 e 6, e uma queda de anjos, Judas capítulo 6, verso 6, aliás, e Apocalipse capítulo 7 e verso 9, também se associam a esta catástrofe cósmica, que está nas entrelinhas que eu falei para vocês, de Isaías capítulo 14 e Ezequiel capítulo 28. E aqui a gente está dando o começo do pecado. Então é interessante que o começo do pecado não é no reino humano, gente, é no reino angélico, começou entre anjos. Então as escrituras também nos ensinam a respeito de outra queda. Falei dessa primeira queda, a outra queda, o que vinha a ser a outra queda? Adão e Eva foram criados bons, entre aspas, e colocados num jardim idílico, no caso, o Éden. A palavra Éden quer dizer paraíso, desfrutando de estreita comunhão com Deus. Por não serem divinos e porque eram capazes de pecar, era necessário uma contínua dependência de Deus. O homem não foi um ser divino, foi criado como ser humano, com capacidade de pecar, tá? Apesar que os anjos foram criados como seres angélicos, também com a capacidade de pecar. Só tem um que é impossível pecar, esse no caso é Deus. Observe, semelhantemente precisavam comer regularmente da árvore da vida, isso fica claro. Isto nos é sugerido pelo convite a comer de todas as árvores, inclusive a árvore da vida, antes da queda, e pela rigorosa proibição depois desta. Houvessem obedecido, teriam sido frutíferos e alegres para sempre. Alternativamente, após um período de prova, poderiam conseguir um estado mais permanente de imortalidade, observe, mediante a trasladação para o céu, se fosse o caso, Gênesis capítulo 15, ou pela ressurreição do corpo sepultado na terra, se fosse o caso. Mas quando a Bíblia diz que o homem foi feito para viver eternamente, seria evidentemente uma grande realidade se ele não houvesse pecado. Nunca morreria, ou seja, não seria sepultado. Nunca seria, por exemplo, trasladado ao céu, se fosse o caso de atingir na terra uma espécie de perfeição, como foi o caso de Gênesis capítulo 5, desculpa, melhor dizendo, o Enoque, que foi trasladado a Deus, mas ali foi trasladado um homem vivendo como ser humano na terra normalmente. Mas no Éden é diferente. Ali eles não tinham pecado nenhum, eram santos, puros, imaculados, até evidentemente ocorrer a queda. E essa queda, lógico, evidente, ela afeta toda a humanidade. Alguém pode até questionar, olha, eu não estava no Éden quando o homem pecou, por que eu tenho culpa do pecado adâmico e tal? E aqui eu respondo com outra contrapartida. Você e nem eu também estávamos na cruz, mediante ali a morte de Jesus, onde entra a salvação por toda a humanidade. Então eu não tenho culpa nenhuma daquilo que Adão fez, então também eu não teria mérito nenhum daquilo, ou benefício, melhor dizendo, daquilo que Jesus fez. Eu não estava no Éden, eu também não estava ali no momento da crucificação. O pecado original, uma análise bíblica bem rapidamente. As Escrituras ensinam que o pecado de Adão afetou muito mais do que a ele próprio. Essa questão é chamada de pecado original e postula 3 perguntas aqui interessantes.
Até que ponto, por quais meios e em que base o pecado de Adão é transmitido ao restante da humanidade? Qualquer teoria do pecado original precisa responder as 3 perguntas e satisfazer os seguintes critérios bíblicos. Primeiro, solidariedade. Toda a humanidade, em algum sentido, está unida ou vinculada com uma única entidade, Adão. Segunda, corrupção. Por estar a natureza tão deteriorada pela queda, pessoa alguma tem a capacidade de fazer o que é espiritualmente bom sem a ajuda graciosa de Deus. Então, observe as nossas ligações. É interessante essa questão. E outro ponto a ser analisado nesse sentido. Em Adão, todos têm pecaminosidade. Todos são merecedores de castigo. E nesse caso, se todos são merecedores, é justamente aquilo que a Bíblia diz. Que Deus, olhando lá do céu para essa terra, ele não viu nenhum justo sequer.